Sobre o nascimento dele, ele mesmo fala nos Pés Quebrados autobiográficos que ele escreve, que ele diz: nasci como complemento de 3 filhas de um casal, numa quarta que cobria de cinzas o carnaval. Então, nasceu uma quarta-feira de cinzas, tinha boas condições financeiras, eles tiveram uma vida boa. E quando o meu avô faleceu, o pai nasceu em 1920 e o meu avô faleceu quando ele tinha uns 13, 14 anos. E ele começou a procurar trabalho, então ele pintava painéis na frente dos comércios, ele fazia de tudo. Trabalhou na fábrica de pregos, que era do EPIC, naquela região ali. Ele diz que muito queimou os dedos fazendo soldadinho de chumbo na fábrica de pregos. Ele vem de uma família, o Abelardo, de uma família de músicos, de artistas, né? O avô era o Brasilício, que é o compositor do hino de Santa Catarina. O pai Álvaro também fez o hino do Instituto de Educação e ele era professor de piano, particular de piano. Então ele veio de uma família de artistas e levou consigo. Ele era muito pequeno quando ele começou a aprender a tocar piano com o pai e a mexer com composição e escrever música. Mais tarde, ele teve uma professora, Adelaide, se não me engano o nome, que ensinou ele a tocar mais músicas populares. E ele tendeu muito por essa área. Para mim, esses 3 personagens encarnam aquele ideal iluminista de saber vasto. Meu pai conheceu minha mãe em Blumenau, quer dizer, achou que conheceu, porque na verdade eles já se conheciam antes, numa história que depois, né, eles contavam para nós. Dos 2 já casados, eles estavam conversando e ela perguntou para ele: então eu fui a primeira pessoa que tu gostasse bastante, fui eu? Aí ele assim: foi. Mas teve uma moça que me impressionou uma vez. Era um carnaval e ele tocava no Clube 12, o baile de carnaval. E normalmente eles ficavam, os músicos acabavam ficando a pé. Aí, né, passou a ponte Siluluz, e desceu aquele morro e vinha de violão na mão. E aí ele viu uma casa antiga, logo na descida do morro, uma moça com roupa branca sentada na janela. E ele ficou olhando para aquela moça, tinha uma noite de lua, estava bem claro. Eu passei, olhei, parei um pouco, cantei e continuei cantando e depois fui embora. Mas nunca mais esqueci aquela cena, foi uma noite que me marcou. Aí ela ela olhou para ele e disse assim: eu sei o que tu estavas cantando, e cantou a música que ele estava cantando e reconheci. E ele disse: meu Deus, eras tu que estavas naquela janela. Aí eles viram que eles já se conheciam de um tempo antes, né? Em tardes ensolaradas de primavera, descia-se a rua Esteves Júnior, cheia de casarões, chácaras e outras belezas. Um ar de modorra ali pairava. Um silêncio benfazejo, assustado aqui e ali pelo canto dos pássaros e pelo assobio do vento nordeste, que se encanava por ali, vindo da praia de fora. Atravessava-se calmamente a Avenida Rio Branco sem calçamento, a única. Automóveis, se você visse algum por ali, ganharia um prêmio. Deserto também de gente, um ou outro gato pingado como a gente, perdido naqueles 2 mundos de caminho. Chegado ao Jardim Caticipes, se você dobrasse à esquerda, entrava na bucólica Rua Almirante Lamego, antiga de Santana, também com leito de terra. No fim dessas, as cercanias da Praia do Miller.
me encanta no Abelardo foi esse amor que ele tinha pela cidade natal dele, que é Florianópolis, né? Quando ele começou a escrever, ele era um cronista maravilhoso. Ele ganhou uma coluna do jornal O Estado e durante 10 anos ele foi detetor dessa coluna, escrevia para essa coluna crônicas semanais e foram 414 crônicas e todas elas voltadas para a cidade, para a administração e para a cidade de Florianópolis. Começou a escrever alguns artigos relacionados ao Volapük por causa de cartas que ele encontrou do José Brasilício, numa língua que ele não conhecia. Ele achava que, em princípio, achou que fosse Esperanto, depois viu que não era. Aí começou a pesquisar, encontrou essa língua, o Volapük, e ele queria saber, né, ficou curioso em saber o que é que estava escrito naquelas cartas, que o Brasilício recebia de toda a Europa. Essa história do Volapük é que levou às crônicas dominicais no jornal Estado, porque eles se interessaram em publicar alguma coisa sobre o Volapük, ele levou e dali para frente, olha, o senhor quiser escrever uma crônica, porque os seus artigos estão fazendo bastante sucesso, o pessoal gosta. Então, aí ele começou a escrever crônicas também, quase sempre sobre a cidade, sobre as histórias tem muita crônica sobre a cidade. Eu nunca vi ninguém retratar tão bem Florianópolis quanto ele. As crônicas dele são atualíssimas, né? E realmente eram iluminadas. Tudo que ele fazia com perfeição. Né? Ele aí aprendeu o Volapük e acabou fazendo uma gramática de português Volapük, porque aí as pessoas, né, que quisessem estudar poderiam através da gramática. Ele está esquecendo. Esse início foi de vocábulos em Volapük traduzidos no rodapé das cartas que o Brasilício recebia. O Brasilício traduzia e, a partir daí, é que ele começou a estudar. Desenvolveu uma gramática. Aí, quando ele disse para os amigos que tinha uma gramática pronta, né, Volapük português, todos queriam a gramática para publicar. E as cartas do Brasilício, aí ele descobriu também que as cartas do Brasilício eram como crônicas de jornal e artigos de jornal, mostrando para todas essas pessoas com quem ele se comunicava nos vários países como era a vida em Florianópolis naquela época. Então ele dizia como é que funcionava a cidade, o mercado, o que se comprava nos nossos mercados, o que chegava para eles aqui, o tempo que levava para chegar uma carta a Florianópolis, como eram as nossas ruas. Então, o Brasilício fazia, né, uma espécie de jornalismo, mostrando e fazendo foi a primeira pessoa, provavelmente, que falou sobre Florianópolis para o mundo todo. E além de meu vovô, ele era meu Dinho, né? Meu padrinho. Tem até e a avó, minha madrinha. Tem uma história interessante porque ele era ateu. Então, tinha que convencer o padre a deixar fazer o meu batismo, né? E o padre insistia que ele tinha que fazer o cursinho, né? Para fazer o batismo, e ele, absolutamente, ele não queria. Mas o padre, ele como gramático do Volapük, ele era amigo desse padre. O padre estudava Volapük também. Então, ele convenceu o padre de que como Jesus pregava o amor, era o que bastava para realizar-se aquele batismo. E foi assim que eu me tornei afilhada dele. Marcha de Antônio de Pádua Pereira e Abelardo Souza é Garota Fuliona. Fiz um laço colorido com fitas de serpentina
pra prender-te nos meus braços, minha linda Colombina. Como musicista, ele desempenhou a função dele com mais afinco, foi mais produtivo quando ele foi professor em Blumenau. Ali ele compôs muitas marchinhas, muitos sambas, ele gostava muito de marchinhas de carnaval, ele sempre estava criando marchinhas de carnaval, né? Eu me identifico com o Abelardo, porque eu também gosto muito de marchinha de carnaval, já compus várias marchinhas de carnaval. E ele criou concursos de marchinha de carnaval e ganhou vários concursos. E ele trabalhava também como arranjador, né? Então, ele era um incentivador, assim, de colocar o povo, colocar a música dos catarinenses para rodar, né? Porque acho que nessa época não tinha tanta coisa. Ele criava os concursos e fazia arranjos. Porque o pai era apaixonado por essa cidade, então ele não queria ir embora daqui. Ele conta que foi quando ele ganhou um concurso de carnaval que o título da música parecia que é Vou Embora. E ele foi mesmo. Aí transferiram e ele teve que ir para Blumenau. Ele trabalhou em Blumenau durante uns 4, 5 anos. E depois eles moravam no bairro da Velha. Tem ainda até foto da casa onde eu e meu irmão nascemos, né? É uma passagem muito interessante que eu lembro com muito carinho disso. A serenata que ele fez. Lá em Blumenau, ele conheceu a futura esposa dele, que era Maria Luísa, e como ele gostava muito de música, ele quis fazer uma serenata. E o meu avô era um cara assim bem complicadinho, né, com relação aos filhos. Eu tinha que explicar tudo para ele ser recebido lá na casa e poder conversar com ele. Aí a mãe provavelmente falava essas coisas para ele e ele pensou e resolveu fazer uma coisa diferente. Mas o que ele tocava? Ele tocava piano. Então ele juntou uns amigos. E aí ele alugou uma daquelas carroças bem grandes. Todos colocaram o piano dentro da carroça e eles foram fazer a serenata. E aí diz que foi uma tristeza, uma aventura, aquele piano em cima da carroça. E fez uma serenata para ela. Aí na outra semana ele foi recebido. Impressionou realmente. Depois ele casou com ela, ela era professora, e viveram juntos 43 anos quando ele faleceu. Então, assim, ele era um homem de família, ele era um poeta, ele era um artista, ele permeou, além de todos a sua carreira de professor, em todos os cargos de professor. Na sociedade, ele também permeou em alguns cargos públicos. Não era político, como diz a Sueli, meu pai não era político, e foi escolhido primeiro prefeito de Piratuba. Ou seja, ele foi nomeado para organizar o município, né? E a Sueli era muito pequena, tinha o quê, 2 anos? Não, eu tinha 5 anos e o Saulo tinha 3 e pouco. Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer e nunca fiz para ele. A música lá em Piratuba, como é que ficou? Mas Piratuba era o céu para a música, porque todo fim de semana tinha bailes e bailes, aquele povo era muito divertido. Era reconhecido na sociedade como uma pessoa importante. E também ele foi muito importante na era do rádio, ele trabalhava na rádio também. E eu sei que eu vi que na Rádio Nacional o maestro Inhatali tocava as composições dele. E parece que ele recebeu uma vez uma carta do Karabichevsky elogiando muito a obra dele.
aí foi transferido para Indaial, depois em Bom Retiro, e né, como era o professor antigamente, que né, ia sendo transferido e passeava pelo estado todo, conhecia tudo. E voltaram para cá, foram morar na rua José Cândido da Silva, onde moraram a vida inteira. Primeiro numa casa, depois se mudaram para um pouco maior, no início da rua, e a gente viveu ali durante toda a vida. Era uma rua muito boa, uma rua bonita, que terminava no mar. A gente entrava e via o mar lá no fundo. E todas as sextas-feiras ele reunia os amigos e tocavam pela madrugada. Toda sexta-feira. Às vezes vinham alguns vizinhos, outras vezes eram os amigos dele que vinham do centro para lá e ficavam tocando e cantando. Ele era muito amigo do Manuel de Menezes. Houve uma época em que as atrações nacionais vinham esporadicamente aqui a Florianópolis, né? E apareceu o Orlando Silva por aqui, né? E o Menezes pegou o Orlando Silva, depois do contrato, né, que ele tinha de cantar, e levou o Orlando Silva lá na casa do seu Abelardo. O Menezes perguntou pro Zininho, onde é que eu arranjo um táxi a essa hora? Ele disse, não, eu arranjo, mas vou junto. E lá foram, né? Lá foram, fizeram um sarau lá com... E a casa encheu, né? Quando soube que o Orlando Silva estava ali cantando, né? Uma coisa assim que é fantástica na família, na Sueli principalmente, em toda a família da Sueli, essa coisa de preservar esse acervo. Eu acho que ela é a guardiã dessa obra da família. Eu falo que a Sueli é a guardiã do acervo. Lindo, né? Essa história de guardar memória, de ter as partituras como eu tenho ali no meu baú, todas as partituras originais. Aí o pai pensou, a original é que seria, né, a mais importante conservar. Então, eu vou doar esse álbum para uma instituição. A Sueli me ajudou muito, porque disse que o pai dela, o Abelardo, tinha doado o acervo de partituras para um órgão do Estado, para que mais pessoas tivessem acesso. Aí ele entregou para a instituição. Depois, ele faleceu, passado alguns anos, eu conheci a minha amiga Silvia Beraldo, por causa da música, né? E aí a Silvia disse, mas o Brasilício tem tanta coisa bonita. Eu disse, e tem mesmo, mas tem um álbum que o pai doou e que a gente podia recuperar. Tem muita partitura de música que tu vais gostar de ouvir e de tocar. Aí nós combinamos de ir até lá para ver, para, né, de repente tirar um xerox ou fotografar, ou qualquer coisa assim, o tal do álbum. Só que não foi bem assim. Quando a gente foi lá procurar as partituras para essa pesquisa lá do filme, do Cruz e Souza,
As partituras estavam guardadas em caixas de sapato, carcomidas por traças. Várias páginas já meio comidinhas, aí tá, barbaridade, é esse o álbum. Aí nós pegamos e fomos conversar lá com a moça que era a diretora. Aí eu disse, será que a senhora não permitiria que a gente tirasse uma cópia desse álbum? Ah, não, isso vai estragar todas as partituras. Eu disse, mais do que elas já estão, é impossível. E aí a gente conseguiu dar uma enrolada lá no funcionário do órgão e a gente xerocou. E aí nós viemos e ficamos gritando no pátio, e conseguimos! O Abelardo, ele entrou naquele concurso de músicas para escolher a música para Florianópolis, junto com o Zininho. E ele escreveu a música Cidade Mulher. São só 2 estrofes. Ele não ganhou, foi o Zininho que ganhou. Mas esses dias eu estava relendo a letra da música e é tão interessante, porque ele diz no final assim que ele ficou com ciúme dessa cidade mulher, que batia um ciúmezinho nele, né? De tão bonita que era a cidade mulher. Então ele era assim muito poeta, muito emotivo. E a canção foi muito bonita, tirou o 3º lugar. Mas eles eram tão amigos que eu fiquei sabendo que na hora ele tinha convidado a Neide Maria para cantar, apresentar a música dele. Mas o Zininho também tinha. E daí ele disse, não tem problema. E ela disse, não tem problema, eu canto as dos 2. Eu defendo a música dos 2. Eu acho que o Abelardo teve essa grandeza de não ter preconceito, entende? Marchinha de Carnaval tem o mesmo valor do que uma música orquestrada. Que eu acho que existe muito a orquestra no Brasil é vista como uma coisa superior, que eu acho que é uma bobagem. Eu acho que tem que ser boa, pode ser uma música de orquestra ruim e uma marchinha de carnaval boa. Então, eu acho que isso não é o gênero que vai dar o mérito à obra, né? Eu acho que todos os gêneros têm a sua grandeza. Essa memória genética é impressionante, né? Porque tu vê, Brasilício, Álvaro, Abelardo, Sueli, Thaisa, Theo, é um negócio impressionante, né? Eles fizeram uma coisa que, por sua vez, Vila Lobos estava fazendo, que era unir o que nós chamamos de música universal com a música local. Então, dá para ouvir na música do Abelardo, mas também do Álvaro, do Brasilício, que eles conheciam muito bem a tradição clássica europeia, elementos de Schubert, Chopin, mesmo de Debussy, que já era um pouco mais moderno para essa época, mas ao mesmo tempo com o toque de brasilidade, e também com pequenas influências até de músicas americanas de dança, como foxtrot e outros ritmos que aparecem, né? Aí, se a gente pensar que na época o máximo que havia era um rádio, então como eles estavam bem conectados com o mundo, eu acho isso impressionante. Ele teve um papel importante, né? Não só na música, na escrita, mas ele fez muito, né? na política, na educação. Foi um homem que marcou a nossa história como
como um homem, assim, plural. Uma dádiva isso para a terra, né? Você ter uma família assim, passando de geração a geração, né? Abelardo era muito moderno para a sua época, né? Ele era um homem à frente do seu tempo. Eu me repito sempre, né? O cara era genial, era realmente um iluminado. Pessoas entregues, dedicadas por paixão. Só por isso, por mais nada. Músicas invisíveis que assobiam sinfonias inéditas para que o tempo leve no rodopio de uma dança inesquecível. O pai tinha razão, a música não foi feita para ficar dentro de um baú. Tem que voar mesmo. Tem que voar.